Olá, tudo bem com você? Bem-vindo ao 33º programa Conversando sobre Dependências. Aqui, eu, Paulo Moraes e a minha colega psicóloga Neide Zananato conversamos sobre temas relacionados às dependências. Nós já falamos um pouco sobre dependência química, também sobre dependência à pornografia. E hoje nós começamos um novo tema, dependência emocional. Então fique conosco para você conhecer um pouco mais sobre dependência emocional. O tema de hoje é exatamente o que é dependência emocional. Então acompanhe o programa até o final para você conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Peço para que você se inscreva no canal e que você acione o sininho para ser lembrado dos novos programas que entram no ar. Também, sempre eu peço para que você nos ajude na divulgação. A sua ajuda é muito importante para que o número de inscritos cresça no canal. Obrigado e vamos ao programa de hoje. Oi, Neide, tudo bem com você? Oi, Paulo. Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo tranquilo, tudo seguindo os conformes. Então, Neide, hoje a gente vai falar sobre o tema dependência emocional. É um tema muito extenso, né? A gente vai começar a falar hoje, mas provavelmente a gente vai até se repetir no tema de hoje, no sentido de... Porque o tema de hoje é o que é dependência emocional. Então, provavelmente, nos próximos programas, mesmo a gente aborde o mesmo tema, mas com outro tipo de pergunta, a gente vai falar também sobre o tema de hoje. Provavelmente vai acontecer isso, né? Justamente porque é um tema muito complexo, tá? Então, Neide, o que é dependência emocional? Paulo, como você falou, é um tema muito complexo. Eu acho que é um tema que profissionais da nossa área hoje também estão falando, né? Porque se a gente for olhar a palavra dependência, né? Parece que assim é é algo, né? Onde eu ponho a minha referência. Então, quando a gente fala de dependência de substâncias, a gente quer dizer que a substância passa a determinar alguma coisa de forma prevalente na vida do indivíduo. Hoje, o nosso tema é dependência emocional. E quando a gente fala deste tema, parece que nós estamos falando de relações afetivas, de relações emocionais que acontecem entre pessoas e que há uma distorção no significado que se dá a essa relação ou no significado que se dá ao objeto dessa relação. Né? Então, quando você fala especificamente de dependência emocional, parece que eu dou a outra pessoa um significado que eu tomo essa pessoa como referência, não como referência dentro de um determinado relacionamento, mas essa pessoa passa a ser a minha referência. Ou seja, quando eu tenho uma dependência emocional de alguém, a minha vida passa a girar em função da outra pessoa. Então, tudo que é importante para o outro passa a ser importante para mim. Tudo que não é importante para o outro, mesmo que fosse importante para mim em outro momento da vida, eu deixo essa importância de lado, porque é o outro que vai guiar a minha vida. Então, assim, a minha busca, tudo que eu quero, as minhas metas passarão a depender da outra pessoa. É como se eu não pudesse viver sem o outro. Uhum. Né? Eu acho que nos próximos programas nós vamos falar das causas, das estratégias, mas eu acho que nesse programa valeria a pena as pessoas prestarem atenção, até para entenderem melhor um pouquinho da vida delas, em como está sendo orientada a nossa vida. Quer dizer, a nossa vida está sendo orientada para nós traçamos as metas, nós escolhemos
quais os objetivos da nossa vida, ou a nossa vida está sendo orientada pelo outro, a partir da vida do outro? Né? Eu acho que quando a resposta é esta, eu não posso viver sem a outra pessoa, né? A minha identidade vai sendo meio que misturada com a identidade do outro, nós estamos falando de dependência emocional. Sim. Eu penso até, Neide, que não é a questão de a vida da outra pessoa passa a ser a orientação da nossa vida, mas eu acho que a vida da pessoa, do dependente, né, emocional, passa a ser a realização dos objetivos que o outro tem na vida dele. Ele abandona a vida dele para vivenciar a vida do outro, né? É como se ele pegasse carona, né? Como se o outro fosse um navio e ele pegasse uma carona nesse navio para poder chegar em algum lugar. Então, a felicidade do outro é a felicidade dele, né? Para TCC, para terapia cognitivo-comportamental, a gente enxerga muito, né, a dependência emocional como uma estratégia compensatória para você lidar com algumas crenças disfuncionais, né? Então, por exemplo, supondo que eu tenho uma crença disfuncional de abandono, de não amabilidade, por exemplo, você acaba desenvolvendo estratégias para você conviver com aquela sua crença disfuncional. E essas estratégias compensatórias, elas passam a ser justamente viver a vida do outro, né? Então, assim, por quê? Porque a gente sempre diz na TC que as nossas crenças disfuncionais, elas fazem com que você desenvolva estratégias compensatórias que é justamente para reforçá-las. Então, por exemplo, quando eu dedico todo o meu amor ao outro, a minha atenção ao outro, eu estou deixando de ser amado. Então, ao mesmo tempo que eu amo o outro para receber afeto, eu digo para mim mesmo que eu não estou recebendo esse afeto, né? Então, é uma estratégia compensatória totalmente disfuncional, né? Acontece também, não só no relacionamento afetivo, porque a gente ouve muito as pessoas comentarem sobre relacionamentos afetivos, mas a gente vê muito no consultório, por exemplo, a relação daquela mãe que o filho casa e a mãe passa a ser um problema para a nora, né, porque ela vive a vida do filho, né? Ela cuida do filho o tempo todo, o filho deixa de ter as suas próprias escolhas para vivenciar as escolhas que a mãe faz. Por exemplo, é um tipo de relacionamento afetivo disfuncional, né? É uma dependência emocional. O filho que, por exemplo, com 50 anos, mora com a mãe, porque a mãe é prioridade para ele, ele cuida da mãe o tempo todo, né? Não consegue ter um relacionamento afetivo assertivo por conta de ter essa dependência emocional para com a mãe, né? Então a gente vê esse tipo de relacionamento até em amigos, né? Amigos que, quando o outro não sai, ele também não sai, né? Só faz alguma coisa se o amigo convidar, se o amigo não convida, ele não tem a vida dele, não tem as coisas dele. Então a gente vê em todas as esferas de tipo de relacionamento, né? Mas, como a gente disse no começo, esse é um tema bem complexo, né? A gente vai continuar falando sobre ele nas nossas próximas conversas. Abordar temas, por exemplo, quais são as estratégias compensatórias que o dependente emocional utiliza, né? Quais são as crenças que são acionadas quando que determinam, né, que o dependente emocional utilize essas estratégias compensatórias? Quais são os tratamentos para a dependência emocional, né? Estratégias que o dependente emocional pode utilizar no dia a dia para ter uma vida mais funcional? Enfim, a gente vai falar sobre tudo isso, mas nos próximos programas. Tá bom, Neide? Que bom. Eu acho que é um tema interessante, como você falou, é importante que a nossa audiência, se tiver alguma pergunta, deixe para nós essa pergunta, que até nos orienta a buscar melhores temas para que a gente atenda a expectativa das pessoas que nos assistem. Legal. Muito bom ter você aqui, Neide.
Obrigado, viu, pela companhia. Obrigada, Paulo. Um abraço para você. Um abraço, boa semana. Eu também. Tchau, tchau.